Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Cara, tô muito bem, tô até me ajustando aqui já nesse novo sofá aqui. Eu tenho uma playlist no canal, assim, onde eu até falei pro Robertinho fazer também, que a gente já tá com quase 800 episódios, né? E eu coloquei na playlist, assim, eu fiz uma playlist com os meus episódios favoritos. E eu acredito que eu coloquei o episódio da nossa convidada de hoje, que tá aqui mais uma vez na nossa casa, pela segunda vez, Tariana Rocha. Obrigado. Gente, muito obrigada pelo convite, Rodrigo, Roberto e Pedro. Eu peço desculpa, eu cheguei atrasado, eu nem falei com você. Muito obrigada, prazer, viu? Muito obrigada pelo convite, gente. Mas é verdade isso que eu falei, sim, sabe? O nosso primeiro episódio, eu até queria promover um encontro seu e do padre, o padre infelizmente atrasou. Vocês me ajudaram muito de uma certa forma, assim, sabe? A entender essa questão de narcisismo, entender processos que aconteceu na minha vida. Então, assim, eu considero que o episódio que eu fiz com você, assim, foi uma parada libertadora, assim, na minha vida, assim. Então, eu tenho muita gratidão por você ter estado aqui no Três Irmãos pela primeira vez, por estar agora. E como eu te disse, eu coloquei um episódio seu, tá lá na minha playlist lá de preferidos. Quem não viu, assista lá, que foi muito legal. Obrigado. Cara, pra mim é sempre uma oportunidade. Eu adoro esses bate-papos, eu adoro mesmo. E eu acho que preenche uma função social. As pessoas encontram informações e ficam, né... Tipo, não sabem o que fazer quando encontram essas informações, porque alguém de fora explicando a experiência delas. Então, obrigada por me contar também. E de lá pra cá, o que mudou? Me conta. Você deve ter aprendido muito mais, né? Sim, eu acho que de lá pra cá, o que mudou é que hoje eu tenho um posicionamento diferente, né, em rede social, no sentido de que tratamos narcisistas, pessoas narcisistas que buscam terapia. Nós sabemos que não são todas ou nem a maioria. Ninguém tá romantizando, tá? Continua sendo muito traumático quando a gente lida com essas pessoas, certo? E elas não passam pelos seus processos. Mas eu acho que a grande mudança é essa. Que hoje a gente entende que isso acontece no espectro e que as pessoas que passam por esse processo têm melhoria sim e que boas notícias, né? Mas isso não é pra estimular ninguém que tá num relacionamento tóxico sim. Confundir as coisas, né? Mas é interessante a gente perceber que é possível ter uma melhora. Você tava falando com a gente aqui, tem uma moça que é narcisista e que se trata com você e que ajuda outro. Não? Ela não trata comigo, ela é uma aluna minha. Ela se trata com a Ana Genesini, que é uma especialista em narcisismo da terapia do esquema. Desculpa então, mas imagina, é isso. Isso, é uma aluna de um dos meus programas, a Kelly Abreu. E ela hoje consegue ajudar outras pessoas. Sim, ela trata narcisistas. Ela se encontrou, né, de alguma forma, ela entende o processo. Então, é sobre isso, entendeu? Porque se a gente não fala, primeiro que você não se identifica. E talvez você se identifique, mas não consiga perceber onde você pode chegar. E quando você tem, né, casos como esse, que são reais, de pessoas que estão evoluindo, e não só evoluindo, conseguindo evoluir a ponto de ajudar outras pessoas. Pronto. Mano, o que mais que a gente... né, é continuar com o que a gente faz. É isso. É um crescimento. Por isso é válido, entendeu? O Cabeleira, ele teve, assim, a gente acredita, né? Ele já contou pra gente um caso que ele achava que a mãe dele talvez fosse, nesse caso. E depois de muito entendimento, você vai entender se sim ou se não. Mas entendeu ou não o processo? Você não pode se calar diante das dúvidas. Perfeito, tem que explorar mesmo. E transtorno de personalidade é uma coisa. A pessoa não precisa ter transtorno de personalidade para ter vários traços narcisistas, né? A pessoa pode ter, temos em diferentes graus. Claro que transtorno de personalidade é uma coisa mais rígida, mas só tendo defesas narcísicas já machuca, né? Então, mas quando que vamos pensar, quando que é um caso clínico de narcisismo? Porque a gente tem, né? Assim, se você está falando da diferença entre defesas narcísicas e transtorno de personalidade narcisista, tá? Pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, é como se toda a personalidade delas fosse regida pela necessidade de proteger a autoestima. Elas fazem isso
colocando o meio ambiente para validar o quanto elas são especiais e também tendo uma abordagem antagonista nos relacionamentos. Então são pessoas controladoras, são pessoas que punem direta ou indiretamente quando você não valida o ponto de vista delas, né? Claro que todos nós temos um momento de ter dificuldade de assumir um erro, né, ou algo assim, que são já defesas narcísicas, mas quando a personalidade da pessoa é domada por isso, ela é controlada por isso, ou seja, não é que ela vai ter uma defesa narcísica hoje à tarde e uma outra daqui a 3 semanas. É ao longo do dia, em qualquer sinal de que ela não está sendo validada como sendo certa, ela já entra numa defesa, já entra num antagonismo. Entendeu? Que pode ser direto ou indireto, né? Agressão passiva também. Então, é uma pessoa muito hipersensível à crítica e ela protege essa autoestima frágil dela na mesma medida que ela tem a vulnerabilidade. Quanto maior a defesa, maior a vulnerabilidade. Por isso que pessoas muito antagonistas geralmente têm um histórico, claro, interage com genética, interage com o jeito que a pessoa nasceu. Mas quanto maior a defesa, maior a vulnerabilidade. Você entendeu? Sim. E aí ela pode entrar numa, sei lá, um colapso facilmente. Um colapso é quando ela não consegue voltar para a grandiosidade, mas ela entra ela é hipersensível à crítica. Então tem uma diferença entre a gente estar se relacionando, você faz algo que eu não gosto, eu fico ruminando aquilo porque afeta a minha autoestima, então eu tenho que me vingar de você, e eu faço isso triangulando pessoas contra você, isso me dá um alívio na minha ansiedade porque eu não consigo regular a minha autoestima, a não ser que eu volte a ter controle da situação. Mas eu vou ter controle da situação, né? Uhum. Então eu fico de boa de novo. Isso não é um colapso, é uma reatividade, né? Agora, colapso, que acontece não só com personalidades narcísicas, para qualquer pessoa pode ter um colapso. É quando o senso de identidade dela e o senso de realidade dela não existe mais. E, tipo, não existe mais ponto final. Então, o colapso pode durar meses ou anos. O seu senso de eu se desconstrói. E você não consegue voltar a enxergar as coisas do jeito que estava antes. Então você sente uma quantidade astronômica de ansiedade. Você pode entrar em depressão. É comum que tenham ideação suicida. Narcisistas que chegam nesse colapso. Porque daí eles não conseguem administrar aquela grandiosidade, voltar para ufa, me sinto no controle de novo, né? Geralmente através de uma forma antagonista, controladora, que machuca os outros mesmo, sabe? Quando eles não conseguem fazer isso, quando eles não conseguem voltar para aquela autoimagem de não, eu tô certo mesmo, eu sou melhor mesmo, aí gera um colapso, porque daí a pessoa, ela tem que entrar em contato com aquela vulnerabilidade. E ela teve a vida inteira se protegendo contra aquela vulnerabilidade, agora ela não tem defesa. Mas você acha que o colapso é mais comum na vítima ou no narcisista? Que pergunta interessante. Eu não sei se eu consigo te falar se é mais comum. O que eu consigo te falar é que tem pessoas que colapsam e usam disso como um trampolim para voltar a se reerguer com mais saúde mental. E tanto vítimas quanto narcisistas, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas que descobrem que mãe e pai é narcisista, ou tá no espectro, ou é psicopata, ou borderline, ou alguma coisa assim, isso é um colapso. A pessoa fica anos tentando entender, mas eu tinha essa idealização da minha mãe ou do meu pai, agora eu entendo que não é o que eu pensava, isso desestrutura o senso de realidade da pessoa, isso também é um colapso. É a hora que o quebra-cabeça tá montado, tudo faz sentido naquele momento. Faz sentido e nada faz sentido, né? Tá. Porque o jeito que a pessoa enxergava a realidade, de repente não é mais válida. Só que ela não tem outro jeito sólido e estável de enxergar a realidade, ela fica oscilando entre duas vozes. Você é um péssimo filho, você não deveria pensar isso. E não, é isso mesmo que faz sentido. Agora finalmente eu enxergo, as coisas se encaixam. Então o colapso é como se explodisse uma cidade inteira. E quantos anos de reconstrução? É mais ou menos isso. Isso acontece com vítimas de narcisistas, de outras relações antagonistas. Acontece com as próprias pessoas que têm transtornos de personalidade. É que tem gente que não sai do colapso, né? E aí fica colapsando durante anos e anos e fica lá. Isso vira o lugar de vida da pessoa. E aí dói. Quando você vai fazer, por exemplo, uma terapia, alguma ajuda, porque você tem a vítima e você tem um narcisista, né?
O protocolo é semelhante ou não? O fato dele ter esse transtorno, você tem que levar ele em um caminho diferente. Como que é que você... Então, vamos lá. Algumas das vítimas também têm transtorno de personalidade. Ah. Claro. Então, aquilo, 2 narcisistas podem se relacionar, um borderline e um narcisista pode se relacionar, uma pessoa codependente é um perfil de personalidade onde a pessoa se sacrifica e se subjuga ao outro para evitar punição e abandono. E também um codependente mais controlador faz isso para que o outro faça o que ela quer. Caraca, Então, isso não é considerado um diagnóstico oficial, mas é impossível não falar sobre isso quando se fala de relações tóxicas, porque muita gente, inclusive eu sou codependente em remissão, e eu considero que é como se fosse um transtorno de personalidade. Por que é um transtorno de personalidade? É um jeito de funcionar que rotineira e sistematicamente causa dor para aquela pessoa. E ela se lasca em várias áreas da vida dela. É isso que codependente é. Codependente se lasca no trabalho, porque não sabe falar não pros outros. Codependente se lasca nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Em todas as áreas da vida onde a pessoa tem que ter um senso de eu e sustentar seus limites, a pessoa não consegue. Então ela rotineira e sistematicamente está em relações tóxicas. Então é como se fosse um transtorno de personalidade. Então o que acontece no caso de narcisistas, se você for tratar, é que a gente tem que entender que o paciente chega pra gente com suas características e a gente chega cheio de julgamento moral. Dá pra entender, dói se relacionar com pessoas narcisistas, só que tem que tirar esse julgamento moral e tem que tirar a sentença de morte da internet. Eu nunca vou invalidar uma vítima de um narcisista, porque eu já conheci pessoas que tentaram tirar suas vidas desde os 8 anos de idade várias vezes, por interagirem com pessoas narcisistas. Caramba. Eu nunca vou invalidar a raiva, eu nunca vou invalidar a confusão. Mas a realidade é que não é preto e branco. Então, quando a gente recebe um paciente narcisista, se a gente só vê os conteúdos das vítimas com essa raiva, que narcisista tem tudo que se matar, então eu também vou ter os 2 pés atrás. Não é que é fácil lidar com narcisista em terapia, não é um desafio, tá? Todos os comportamentos desadaptativos também acontecem em terapia contra o terapeuta. Então o terapeuta tem que estar muito bem individuado, muito sólido na sua autoestima, conseguir sustentar seus limites e ter técnica para ter conversas difíceis sobre esses comportamentos desadaptativos, certo? Mas o que a gente não pode fazer é exigir coisas que são impossíveis. E é isso que nós fazemos. E eu fazia também no início, quando eu não tinha treinamento para lidar com o transtorno de personalidade. Por exemplo, não adianta focar em falar para a pessoa, não seja empático. A pessoa não sabe o que é empatia. Ela vai experimentar na relação terapêutica, durante anos, um modelo de alguém que não abandona ela, que aceita as partes vulneráveis dela, que entende quando ela está competindo, que ela está se defendendo, que fala, parece que você se afasta de mim quando eu tento colocar um ponto de vista um pouco diferente. Eu tenho curiosidade sobre isso. A gente conseguiu tanta coisa aqui na relação. Vamos explorar o que aconteceu agora? Em vez de, ai meu Deus, esse paciente é narcisista. Sim, ele é narcisista. Ele age como narcisista. Ele reage como narcisista. Ele se defende como narcisista. Ele dá patada como narcisista. Ele triangula como narcisista. Porque ele é narcisista. Então, a ideia que a gente tem é que como um narcisista ousa agir como um narcisista, ele vai agir como? Se ele está em terapia buscando ajuda por aquilo, porque ele não tem outro modelo. Então, esses comportamentos demoram anos para mudar. Se a gente entende, um paciente narcisista vai agir narcisista de forma narcísica, um paciente antissocial vai agir de forma antissocial. O que ele vai aprender, ele ou ela, tá? Não tem gênero. Ao longo dos anos vai ser construído, porque ele não tem outro modelo de como agir. Eu vou ter que modelar para ele que ele tá seguro em demonstrar as partes vulneráveis, que não precisa se defender 24 horas por dia. Ele vai ter que ter essa experiência pela primeira vez na vida comigo. Isso vai demorar uns aninhos aí pra ele começar a relaxar, começar a mostrar as partes mais vulneráveis e conseguir agir de forma não tão defensiva. Então, isso daí eu acho que é o que mudou da nossa última conversa pra hoje, sabe? Porque na nossa última conversa eu saí daqui com a impressão que o narcisista, ele te causa danos, né? Danos cerebrais. Causa. E que fica marcado na sua vida pra sempre. E que a melhor forma que você tem que fazer é se afastar dessa pessoa pra sempre. Nunca mais se relacionar com ela.
cortar toda a relação. Se é pai, se é mãe, tchau. Se é filho, tchau. Porque nunca vai mudar. E hoje, com você conversando, eu acredito que sim, é difícil. Mas algo pode ser feito desde que você tenha uma conversa adulta e que esteja acompanhada com alguém para... que você me fala sobre vamos isso? lá, o que eu te falo sobre isso é assim. Pra gente sobreviver enquanto organismo no planeta Terra, tem os cavalos, as vacas, os insetos, tem o ser humano. Eu tenho que fazer o que é necessário para minha sobrevivência. A realidade é que quase nenhuma pessoa em relacionamento tóxico, como a pessoa narcisista, tem saúde mental de ficar nesse relacionamento e conseguir se curar. Porque o fato de que eu tô fazendo terapia, por exemplo, não quer dizer que a pessoa narcisista tá. E se demora para ela ou para ele anos, o que me garante que eu tenho saúde mental, eu aqui em depressão com ideação suicida, para ficar esperando para ver se o outro melhora? Sim. Isso muito interessante que você falou, porque não é que não tem nenhuma pessoa que não consiga conversar com narcisistas e lidar, tá? É que não necessariamente o narcisista quer saber. Eu não tô falando que narcisistas estão super afim, todos eles, de se tratarem e passar por esse processo. Continua sendo difícil. A gente tá mudando as informações para convidar mais narcisistas a buscarem terapia. E eles buscam, certo? O que eu tô falando é que o que a gente orienta para as vítimas? Eu continuo em contato zero com a minha mãe. Por quê? Porque eu não tenho ilusão de salvá-la. Ela não quer fazer nada sobre a saúde mental dela, então ela que continue no canto lá. Por quê? Porque continua sendo tóxico para mim. Eu não tenho relacionamento com pessoas antagonistas, porque isso é tóxico pra mim. Eu quero relacionamento com pessoas que têm um nível de maturidade que elas conseguem conversar comigo, e quando a gente tem aí um desafio na relação, a gente conversa, de adulto pra adulto. Sim. Eu não quero um relacionamento onde eu fico, nossa, minha compaixão é tão grande que todo dia eu vou ser atacada e dizimada por essa pessoa, mas eu sou forte o suficiente. Eu sou forte o suficiente de não ter contato com você. Muitas das vítimas, elas não têm saúde mental para ficar tentando pensar em vamos ver se vamos reparar o relacionamento. Que elas estão muito, muito devastadas. E se você for ver estudos, demora anos para uma pessoa se recuperar de um relacionamento tóxico. Então ela tem que se recuperar, a enorme maioria das vezes, longe dessa pessoa. E talvez nunca volte a ter contato. Quando eu falo que é possível narcisistas se tratarem, eu estou falando com narcisistas que estão ouvindo essa mensagem. E sempre só ouviram a mensagem de que eles têm que se matar porque eles não valem nada, não sei o quê. Eu tô falando com eles, para buscar terapia. Com eles que eu tô falando. Eu não tô falando com a codependente que tá casada há 30 anos, que tá no mundo de fantasia, sendo espancada todo dia. Meu amor vai salvar o meu marido narcisista ou a minha esposa narcisista. Não tô falando com ela. Tô falando essa informação para terapeutas. Sim. Que tem informações desatualizadas a respeito do narcisismo. Eu não estou falando para dependente emocional que acha que ela aguentando cada vez mais toxicidade, ela vai transformar uma pessoa que não tá nem aí. Não tente, vai não ser tente. pior pra você mesmo. Não tente, cada um que se salve, a regra é clara. Nossa, depois do último episódio nosso, assim, eu recebi tanta mensagem com histórias que eu fiquei, assim, assustado, sabe? Sim. Assustado. Como que essa pessoa deixou chegar nesse ponto, assim, mas não dá pra gente culpar ela, né? Mas chegou naquele ponto, assim, que você fala devastador, assim, do narcisista procurar ela 2 anos depois pra ver se ainda influenciava a vida dela. Normal. E da pessoa que falou assim, não, vou tentar pra ver se vai dar certo. E aí tentou, foi usada de novo e aquilo ali jogou ela mais pra baixo ainda, assim, sabe? É destruidor, devastador, igual você falou. É devastador. E eu tenho histórias que eu nem vou compartilhar pra respeitar clientes e pacientes e tal. Mas são coisas de filme de terror. Depende... Cara, eu tenho narcisista no espectro 2, 3 e 4. Então isso aí tem nível de intensidade e gravidade. Mas tem histórias horripilantes. Eu não tô falando para as pessoas darem chance baseada na fantasia delas, ou no vazio interno delas, ou no gatilho de abandono. Eu prefiro estar com essa pessoa do que sozinha. Não, vai se tratar, você tem que se salvar. Não é sobre isso. Eu só consigo tratar narcisistas porque eu tô há 16 anos no meu processo. E eu tenho sucesso concreto no sentido de que eu não tenho um relacionamento tóxico. E não é que não tenham aparecido pessoas antagonistas na minha vida. É que eu consigo sustentar limites. A única pessoa que tem chance de tratar um narcisista
Se relacionar com um narcisista a nível íntimo é uma pessoa que consegue muito bem sustentar limites e ter conversas difíceis e que não é tomada por culpa. Antigamente, a minha personalidade era tomada por culpa, tomada por culpa. Se uma pessoa aleatória na internet me pedisse dinheiro, eu tinha dificuldade de falar não. Hoje em dia não tem isso não. Não tem uma gota de culpa. E eu dou graças a Deus. Pode parecer frieza para as pessoas, mas olha com o que eu lido. Quantas pessoas você acha que entram em contato com histórias horripilantes, falando, pelo amor de Deus, eu tô em crise. Eu não posso ficar me envolvendo com toda a crise de toda pessoa que entra em contato. Então, hoje em dia, porque eu não tenho... A minha culpa tá no lugar certo. Qual é o lugar certo? Eu faço algo escroto contra você. Porque eu sou um ser humano e eu erro. Aí eu sinto culpa. Aí eu fico lá com a minha consciência. Putz, cara, fui escrota. Deixa eu conversar com você. Certo? Esse é o lugar correto da culpa. Eu realmente fiz algo ruim e eu preciso corrigir. A culpa tóxica que eu tinha de achar que se você tinha um problema, eu tinha que, sabe, baixar as calças, fazer o que fosse, porque, meu Deus, como que eu vou falar não pra essa pessoa? Cara, nem eu acreditava que ia chegar no lugar que eu tô hoje. Eu não sinto uma gota de culpa. Eu nunca acreditei que eu, Tariana, tinha aquela personalidade codependente e ia chegar onde eu cheguei hoje. Não sinto uma gota de culpa. Eu não sinto raiva da pessoa. Eu não sinto nojo da pessoa. Antigamente, quando eu sentia culpa, eu também sentia raiva. Porque eu não conseguindo colocar limite, eu sentia ressentimento de ter que fazer aquilo. Hoje eu não sinto nem raiva, eu respeito a pessoa. Poxa, cara, você tá no seu processo. Você acha que o fato de você ter vivido numa relação, né, numa relação com um narcisista, de alguma forma te ajudou a estar nesse ponto hoje de conseguir separar melhor do que uma pessoa que nunca viveu isso e, por exemplo, vai tentar fazer uma terapia em outra pessoa? A sua experiência de alguma forma te deixou melhor? A minha experiência me deixou melhor o quê? Para tratar pessoas narcisistas ou como pessoa? Sim, de qualquer forma, né? Porque você falou, hoje eu consigo fazer isso, eu me preparei, tem 16 anos que você está fazendo isso também. Foi esse tempo ou o fato de você ter vivido isso realmente, experienciado essa relação te torna, de alguma forma, né, com defesas melhores? Não é a relação que me torna com defesas melhores, é eu ter conseguido superar os meus traumas que me torna defesas melhores. Porque pessoas que só tiveram relacionamento podem estar totalmente devastadas. E elas são, perfeitas para relações tóxicas. Porque elas estão com um vazio desse tamanho, todas confusas, sem senso de identidade. Elas querem amor, aí vem uma pessoa antagonista e pronto. Não é que eu vivi o que eu vivi, é que eu superei o que eu vivi. Isso não quer dizer que nada da minha história não é impactado pelo meu passado, mas eu não tenho relacionamento tóxico na prática, eu não sou tomada por culpa, você entendeu? Eu trato narcisistas, trato pessoas com personalidades antagonistas, com anos eles têm melhorias, nem todo mundo fica em terapia, não fico levando pro lado pessoal, porque o que é sua responsabilidade é sua responsabilidade, o que é minha responsabilidade é minha responsabilidade. Então, o fato de eu consigo identificar e satisfazer as minhas necessidades, eu não fico nos lugares onde as minhas necessidades não são satisfeitas, sou capaz de ter conversa extremamente difícil e desconfortável com meu marido, com a minha irmã, com as minhas amigas. Não fujo, não chego com agressão. Tenho conversa de adulto, é isso que me permite. Se você ainda é reativo, controlado por culpa, não sabe das suas necessidades, não sabe seus valores, não sabe quem você é, não sabe o que você quer, não consegue comunicar, você não tem chance. Você não tem chance. Tari, e algo que, assim, que eu fico impressionado a hora que eu vejo o conteúdo que você coloca na internet, seus vídeos, e toda vez que a gente combinou de você vir aqui, de falar com sua assessoria, tudo, é nítido, assim, que você consegue colocar limite em todo o seu dia, assim, todo o tempo que você tem. É a hora que eu posso conversar com você, eu posso. A hora que eu não posso, e tá tudo certo, o tempo é meu. A hora que você vai ter o seu foco pra fazer sua aula de pole dance, você tem... Sua vida é toda controlada por você. Você é a dona da sua vida e você tem total consciência disso, né? Isso é muito top também. Como que você conseguiu perceber isso através das redes sociais? Porque você falou, é nítido, e de fato é assim mesmo minha vida hoje em dia. Mas o que transpareceu isso pra você? Eu vejo, por exemplo, a hora que eu vou combinar com a sua assessoria, né? Sempre pessoal super receptivo, conversa com a gente, tudo... Mas o contato de combinar algo é com a sua assessoria, não é com você, né? Para fazer você com as suas alunas hoje, né? Hoje você já conseguiu colocar na sua vida que você não
tem pacientes mais, você tem alunas, né? Então eu vejo essas coisas sim, e para você vir aqui conversar com a gente já conversou sobre isso. Você se prepara para estar aqui com o Três Irmãos, né? E aí você tá 100% focada na nossa conversa e você tem um tempo para fazer toda essa preparação. Eu vejo que isso é tudo uma forma de você pôr organização na sua vida e pôr limite e ter controle total da vida. É o que me parece. Perfeito, que ótimo que transparece isso, porque eu acho que a única forma de ensinar é sendo modelo. Então, como eu não tinha limite nenhum, isso foi aprendido. Tudo isso que vocês estão vendo foi aprendido. Nada disso foi natural. Eu não tinha nenhum limite. Nenhum limite. Às vezes que eu fui roubada, por, tipo, não conseguir colocar limite, você não tem noção. Né? Então, tipo, a vida te dá tapa, o mesmo tapa, na mesma ferida, até você começar a despertar, né? E também o meu diagnóstico de autismo foi libertador. Porque eu entendi que eu fico exausta com interação social. Eu fico exausta. Sério? Exausta, cara. Exausta. Por isso que vocês estavam tentando marcar antes em outros momentos, né? A Emma me passou. Mas é que se eu não tenho saúde mental pra isso, não vai rolar. Ah, não, mas é que pode. Não, não vai rolar. Eu preciso estar com saúde mental. Até pra estar aqui e falar algo de útil. Dar meu tempo de qualidade pra vocês. As pessoas estão gastando seu tempo de vida vendo isso. Entendeu? Então, se eu não posso, eu não posso. Sabe que eu até queria saber a sua opinião sobre isso. A gente tem um amigo nosso, virou um irmão, que é o tio João. E ele foi recente pra nossa cidade pra gravar um podcast com a gente. E foram dias muito intensos, ele ficou lá 2 dias, tudo, e se deu todo o tempo dele pra gente e tal, e acabou esquecendo de tomar o remédio dele. Ele chegou em Belo Horizonte, ele surtou, e ficou afastado das redes sociais um tempo, porque ele falou assim, cara, se 2 dias sem tomar remédio fez isso comigo, quer dizer que meu limite é 2 dias pra mim ficar pensando em fazer algo de ruim comigo, eu vou me tratar. Eu vou me tratar e me isolar de todas as pessoas e graças a Deus o tio João tá muito bem hoje, né? E aí eu fiquei, não, deixa eu saber o que tá acontecendo. Peguei um vídeo dele pra ver, ele tem autismo, e ele falou que o cérebro dele funciona assim, 24 horas por dia, e que ele não aguenta porque ele consegue lembrar de tudo que aconteceu na vida dele como se fosse ontem. Isso pra mim foi assustador, assim. Ele chegou a falar que até o mal que ele sofreu dos amigos, da mãe, desculpa, de parentes, ele não falou de parentes, de amigos, de pessoas próximas, ele consegue lembrar tudo como se fosse ontem. Eu fiquei assustado, eu falei assim, como que a pessoa pode ter um cérebro dessa forma, né? Porque para alguns pode ser um poder da pessoa dar conta de lembrar de tudo, mas eu acredito que seja até uma maldição isso daí. O autismo tá... Eu não tenho esse superpoder que ele tem, porque eu tenho o TDAH junto. E aí é uma dissociação constante, né? Mas autistas... É como se o nosso cérebro... Neurodivergentes de forma geral, mas é como se o nosso cérebro fosse... As outras pessoas são um carro, o nosso cérebro é um trem. Tanto que autismo tá ligado quase sempre a transtorno de ansiedade. Porque como é que você banca, você não conseguir desligar, a sua intensidade ser extrema... E quando você desliga, é desligar desse jeito. É capotar e não funcionar mais. Parece balela pra quem tá de fora. Mas é um nível de exaustão psicológica e física que você tem que se isolar da humanidade. De tanto... Cara, pra você ter noção, eu vejo as minhas melhores amigas 4 vezes no ano. Esse naipe que é pra mim. Então, por isso que eu te falo, o diagnóstico, quando a pessoa leva a sério o diagnóstico, ela para de se punir por ser desse jeito, porque a gente se sente muito tipo, o que de errado comigo, cara? Por que eu não consigo fazer o básico que outras pessoas conseguem fazer? Em isolamento eu faço mais. Porque daí eu consigo me recuperar, eu tenho as minhas rotininhas que me acalmam, né? Eu tenho minha meditação, eu tenho meu treino, eu tenho meus gatos, né? São coisas do meu dia a dia que são previsíveis e tal. O autista tem disso, precisa de coisas previsíveis, não lida bem com mudanças, né? Aí a gente consegue se regular e ter uma vida de qualidade. Por isso que é libertador o diagnóstico. Então, mas assim, quando você fala que hoje você organizou toda a sua rotina, que você tem uma qualidade, né, de escolhas, posso ir, não posso,
Isso não é real para muita gente. Não é. Você entende? Não é. Não são só escolhas. Algumas pessoas realmente não têm as escolhas. Elas precisam de né? E como você fazer numa situação dessa, onde você não pode escolher as suas... Olha, é por isso que 20 e poucos % de autistas não conseguem trabalhar e vão ser eternamente dependentes de viver com seus pais. É por isso que muitas mães e pais de autistas, o maior medo deles é eles morrerem antes do filho. Ao mesmo tempo que é tão difícil cuidar de algumas crianças autistas que os pais às vezes têm ideação suicida. Do nível de estresse. Isso não é pra falar mal da criança, o que a criança tem a ver com o fato de ter, não é isso, entendeu? Mas esse nível de estresse que é você saber que tem uma pessoa lá que não consegue funcionar de acordo com as regras da sociedade. Então, eu também, quando eu era professora de inglês, quando eu era comissária de bordo, eu tinha uns sintomas que eu não entendia na época, sabe? De síndrome de pânico, de precisar me afastar durante 6 meses da aviação e depois daqui a pouco durante mais 6 meses da aviação, de começar a ter quando eu era professora de inglês, eu trabalhava tanto que eu não lembrava do meu nome. Eu não tô de brincadeira, eu tinha que ir do meu endereço, eu tinha que ir lá pra recepcionista da escola e falar pra ela onde é que eu moro. E ela tinha que me falar meu endereço pra conseguir chegar em casa. Do jeito que impactava meu cérebro de ter tanto aluno o tempo inteiro. Eu não entendia porque que eu nunca... até como terapeuta, eu nunca... Eu fiz uma entrevista esses dias com a Alessandra Assis. Ela falou, na pandemia, às vezes eu tinha 10, 12, 13 pacientes por dia. Nunca na minha vida que eu tive 10 pacientes por dia. Cara, eu tive 5 pacientes num dia e pra nunca mais. Já ficava... Nunca mais. É dor física. Entendeu? Então, só pra vocês entenderem, no meu caso, eu sabia que tinha alguma coisa de errada quando eu tava na aviação. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. E algo falava, trabalha em casa, vai ficar sozinha. Eu pesquisei durante anos, o que eu tenho pra oferecer pra humanidade que alguém pagaria alguma coisa pra eu conseguir ficar em casa, mano. Pra eu não ter que interagir com as pessoas o tempo inteiro. Nunca quis ter clínica física. Pra não ter que ficar interagindo com as pessoas. Sempre fiz tudo pela internet. Eu não sabia por quê. É que eu fui me respeitando. E aí foram anos de transição. Porque não tinha opção de voltar pra casa, né? Ficar dependente dos outros. Então, eu também não entendia. E eu escolhi essa profissão por várias razões. Entre elas, pra eu ficar em casa. Como que você ensina um paciente a colocar limites na vida dele? Eu ensino ele a perceber o corpo dele, porque o nosso corpo fala, algo tá errado aqui. Independente de você ser autista, de você não ser autista, lembra que eu te falei que quando eu não tinha limites, eu sentia culpa por não ajudar as pessoas, mas eu sentia ressentimento? O ressentimento tá falando. Tariana, tu tá realmente afim de fazer isso? Se tu sente tanta raiva, se tu fica ruminando tanto, poxa, mas essa pessoa também... Blá, 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 blá. Peraí, a responsabilidade dela é saber dos meus limites ou é minha responsabilidade comunicar meus limites, né? É fácil ficar culpando os outros, mas é que quando a gente não tem limites, a gente sente raiva do outro, né? Quando eu entendi, os meus limites são 100% a minha responsabilidade. Eu que tenho que entender meus limites. E eu que tenho que comunicá-los. E eu que tenho que ficar nos relacionamentos onde eles são respeitados. O outro não tem uma bola de cristal pra saber o que é ou não é meu limite. Então eu comecei a respeitar meu corpo mesmo. Então, se eu vou tomar uma decisão, eu sinto ressentimento... Eu sinto peso. Tá me ativando uma sensação de obrigatoriedade. Eu tô sentindo culpa. Por que eu tô sentindo culpa? Eu fiz algo de errado contra essa pessoa? Não, ela só tá em crise e quer que você sinta culpa pelo fato de que ela tá em crise. Não, peraí. Eu não me relaciono com as pessoas. Eu não faço isso com os outros. Eu não apareço nos outros. Olha, eu tô em crise, sabe? Eu vou me dar muito mal se você não fizer o que eu quero. Eu não faço isso com os outros. Mas a pessoa tá em crise, tudo bem. Ela tá passando pelo processo dela, mas o processo é dela. Ele não é meu processo. Então eu ensino as pessoas a respeitarem o que elas estão sentindo. O que eu falo da tal da bússola interna, né? A nossa bússola interna fala, não, tem uma voz lá no fundo que fala, cara, tem uma coisa errada aqui. Então eu ensino, só que a gente tem tantas outras vozes na cabeça que a gente não escuta essa uma voz. Eu ensino elas a ouvir essa voz sabe, é teu próprio corpo falando pra você, eu não aguento, me ajuda, coloca um limite aqui. E aí elas começam a ouvir o corpo delas e começam a fazer com muita culpa no início, né? Mas aí elas vão conseguir. Depois que você entende qual o seu limite, como que a gente deve agir quando ele é invadido, nosso espaço é invadido?
Bom, primeiro eu perguntaria, dentro de você, vale a pena ter uma conversa difícil com essa pessoa? Porque às vezes, gente, não tem relacionamento perfeito. Os nossos limites vão ser invadidos em algum momento pelas pessoas que a gente ama. Porque elas não têm uma bola de cristal. Elas têm as necessidades delas, né? Eu sempre falo que o termômetro de um relacionamento saudável é ter conversa difícil. Conseguir ter conversa difícil e os dois crescerem com aquilo. Não ficar, tá, concordei, e depois ficar de agressão passiva, porque na verdade não concordou. Ou ficar desenterrando o que aconteceu 10 anos atrás, na teoria foi resolvido, mas agora você tá a fim de esfregar na cara da pessoa que você tá 10 anos ruminando, né? Não, é ter conversa difícil. Eu quero ter uma conversa difícil com essa pessoa, vale a pena? Sim. Sabe o que acontece quando a gente tem uma conversa difícil com alguém que a gente ama? A intimidade se aprofunda. A gente se sente mais seguro ainda. Porque a gente sabe que aquelas partes nossas que a gente tinha medo de expor, elas estão seguras nesse relacionamento. A gente respeita mais ainda a pessoa. Para pessoas que estão em relacionamentos amorosos, românticos, ter conversas difíceis, às vezes, reacende a libido. Dá mais atração sexual pela pessoa. Sabe? Porque todas aquelas defesas, aqueles medos, medo de abandono, medo disso, daquilo, de punição, você entende, cara, eu respeito tanto meu marido, respeito tanto a minha mulher, que a gente conseguiu conversar com isso. Nossa, como eu sou sortuda, como eu sou sortuda, você entendeu? Agora, se algo dentro de você fala, não adianta ter essa conversa, você vai ser punida, vai acontecer isso, aquilo, outro, então... O que você me fala de um ambiente, por exemplo, com... mais patriarcal, onde o homem tem a tendência geralmente de liderar e a mulher seguir junto? É normal? Não é? Como que é uma relação assim? Olha, nossa, tem muitas coisas que dá pra falar sobre isso. O que é saudável é a necessidade de cada indivíduo naquele sistema ser satisfeita. E tem diferentes contextos para isso. Claro que tem contexto onde a mulher fica em casa criando os filhos e o cara trabalha, e onde é saudável para todo mundo. Não é porque é tradicional que não é saudável, né? Sim. Agora, tem contexto onde isso tá acontecendo que não tem nada de saudável aí, né? Então, depende o que a bússola interna de cada pessoa tá falando dentro desse contexto. Só que eu diria o seguinte... Tem coisas que são normalizadas por causa do momento histórico que a gente vive. Mas se alguém de fora, daqui a 200 anos, descrevesse aquilo, a gente fala, nossa, como que aquele povo acreditou nisso, cara? Eu vou te dar um exemplo. Você acha que na época, nos centenas de anos que escravizou-se negros e índios no Brasil, indígenas no Brasil, você acha que 100% de todas as pessoas nessas famílias eram psicopatas e narcisistas para fazer algo tão horripilante quanto escravizar pessoas, seres humanos? Mas hoje, olhando para trás, o que a gente vê? É maluco, né? Maluco. Se você soubesse que seu vizinho tinha uma família de pessoas negras no porão... Então... Não, você entendeu? É absolutamente... Como assim, cara? Então, as pessoas dentro de um contexto histórico onde há algo que é horripilante, tá? É normalizado, normalizam aquilo porque elas cresceram naquilo. Então elas não têm outra referência. Mas não quer dizer que individualmente cada pessoa lá é psicopática ou narcísica ou não sei o quê. Quer dizer que elas entraram num ambiente, elas nasceram num ambiente histórico onde infelizmente aquilo é normalizado. Então eu vou te falar do meu ponto de vista, tá? Respondendo o que você falou aí. A gente estava até conversando sobre isso, né? Gênero, questão de gênero antes. Sim, né? Bem interessante né? isso. Bem interessante. Vocês têm cachorros, vacas, cavalos? Tá. Sim. Todos os machos nascem com a mesma personalidade? Ou um é mais agressivo, um é mais brincalhão, um é mais passivo? Exato. Cada um totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Entre seres humanos é a mesma coisa. Tem aquele menino que gosta de violino... Tem aquele menino que gosta de lutar Muay Thai. Tem um cara que gosta de lutar Muay Thai e gosta de violino. Tem aquele cara que gosta de game. Tem aquele cara lá que onde quer que ele vá, ele é socialmente dominante. As pessoas escolhem ele como líder. Tem aquele cara que é musculosão. É um shadzão por natureza. Sabe? Sim. Por natureza. Tem aquele cara que é magrinho. Nunca vai ser esse perfil de shadzão por natureza. Se animais e seres humanos machos nascem com diferentes personalidades, o saudável não seria cada um conseguir honrar a sua personalidade única?
conseguir satisfazer suas necessidades únicas e conseguir amar e ser amado do jeito que se é, né? Não sendo tóxico, eu digo, gostando do violino, do game, do Muay Thai ou não. Sim. Né? Então por que pra homem só tem uma personalidade que ele pode ser? Por que ele só pode ser agressivo, dominante, não sente nada, nunca fraqueja, come todas as mulheres, não chora? Não pode chorar. Por quê? Aonde que faz sentido isso? Aonde que isso se encaixa na realidade das pessoas? Então, o que eu acho é, não tem problema um homem naturalmente se encaixar em ser dominante, no sentido de socialmente dominante. Tem pessoas que, quando entra num ambiente, todo mundo olha. Da mesma forma que na natureza tem um macho alfa. Sim. Né? Mas não são todos os que são um macho alfa. É uma coisa natural, realmente. Não é? Ele nem se projeta, ele teoricamente ele nasce assim. Então, as pessoas nascem do jeito delas. Então, o que eu tô querendo falar? O negócio do patriarcado se torna tóxico no sentido de que a gente vive num ambiente histórico onde homens são massacrados por mulheres também. E por outros homens, se eles não forem essa uma personalidade, cara. Ontem, antes de vir pra cá, eu tava assistindo vários vídeos sobre masculinidade, que eu achei que o tópico seria isso, inclusive. Mas... Aí tem um cara que eu sigo, que é o Richard Grannon, que ele é um cara que fala sobre narcisismo, sigo ele há muitos anos, ele é ótimo. Aí ele fez um comentário assim, homens não são mais homens e mulheres não são mais mulheres. E eu assisto muitos conteúdos dele, né? E eu sei que ele teve relacionamento com mulheres psicopáticas, narcisistas, então tá ferindo com relação a mulheres abusivas, que tem tantas mulheres abusivas quanto homens abusivos, tá bom? Uhum. Só que daí eu fiquei olhando aquele homem, branco, super musculoso, professor de artes marciais, olho azul, loiro, falando como se tivesse... Pelo que eu entendi, eu posso ter entendido incorretamente a fala dele. Como se tivesse um jeito de ser homem. É muito fácil você se encaixar no padrão e achar que aquilo é natural, porque pra você é natural. Uhum. E pra aquele menino que todo dia é espancado na escola, chamado de boiola, só porque ele gosta de escrever poesia. E porque ele é fisicamente magrinho. As consequências pro homem não ser aquilo são muito graves. Os meninos recebem informações de que eles não têm direito de ter acesso ao que eles são. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. É claro que os caras entram em depressão, se matam. E claro que se você tem medo de que essas outras partes suas vão atrair exclusão social, você não vai pegar a mulher, você não vai amar e ser amado. Poxa, quem não quer amar e ser amado? Você vai ser espancado. Então você tem muita razão pra criar uma personalidade que... Então peraí, cara, então eu não vou ser isso aqui não. Aí que entra narcisismo e o patriarcado. O que é narcisismo? Narcisistas são pessoas que aprenderam por qualquer razão que elas não podem ser essas outras partes. Elas têm que ser só essa parte que recebe validação externa. Caraca. Entendeu? E os mecanismos que narcisistas usam pra não se sentirem desesperados com relação a tudo isso que eles estão escondendo, que nem eles conhecem, que eles não têm acesso, é forçar os outros a validarem que eles são especiais. Tem homens tóxicos que ficam forçando os outros a validarem o quanto eles são másculos? Uhum. Tem ou não tem? Sim. Ok. Opa. E também a outra estratégia de pessoas narcisistas é serem antagonistas, dominantes. Eu vou te punir se tu não fizer o que eu quero. Tem homens machistas que usam da punição, da dominância, do controle pra forçar os outros a se submeterem a eles. Tem. É aí que é tóxico. Não é o cara que espontaneamente se encaixa no padrão que gosta de treinar e não sei o quê. É essa lacuna entre o ser humano real, que tem várias facetas, como todo ser humano, e essa única personalidade que lhe é permitida. É esse desespero de não deixar essas outras partes se mostrarem porque tem punição. Ou porque o pai dele chamava ele de boiola e humilhava ele, competia com ele, falava que ele era inútil, que tinha vergonha de ter um filho daquele jeito. Ou porque a mãe dele... Isso não é questão de culpar os pais, tá? A gente só tá falando que tem coisas que vão acontecendo, que vão impactando nas pessoas. Ou porque a mãe dele, que foi abandonada grávida, detesta homem porque ela teve que criar um filho em condição de total pobreza. E desde criança olha para aquele filho e vê o pai, aquele cara que abandonou ela, e fala, nossa, homem é tudo lixo, cara.
Homem é tudo lixo. E toda vez que o filho faz algo de errado, fala, pudera, né? É homem. É culpa dela, ela não tem instrução, ela não tem outro jeito de lidar, ela não entende de psicologia. É culpa da criança? Não é. Mas ele tem ou não tem razão pra ter uma ferida acerca da masculinidade dele? Ele tem ou não tem um incentivo pra criar um falso eu de masculinidade performativa? Pra ele sobreviver, cara. Sim. Né? Então é aí que é tóxico o negócio, você entendeu? Mas eu acredito que acaba que o meio que influencia pra tá despertando esse narcisista. Com certeza. Toda condição psicológica é uma interação intergenética da pessoa e o meio. O que acontece é que nós temos um ambiente histórico. Imagina se eu chegasse pra você e falasse: eu venho de uma cultura onde pessoas que têm olho azul têm que ser submissas às pessoas que têm olho castanho. Elas não podem ser líder dentro de casa. Imagina, se você tem olho castanho, você tem total direito de dominar essa pessoa tem que ser submissa a você tem mais direitos do que ela tem que calar a boca e fazer o que você manda. O que você acharia? Absurdo. Tem ou não tem homens que acham que, não, o lugar de mulher é se submeter a homem mesmo. A mulher tem que realmente... Eu não vou limpar a casa ou criar filho, que isso é coisa de mulher. Eu não sou mulherzinha, tá? É função dela. Eu sou qualquer coisa, fora o feminino, porque o feminino é submisso a mim, tá? Eita. Né? Então, o que é ruim pra homens na nossa cultura? Ser qualquer coisa que se assemelha ao feminino. Fazer coisa de mulherzinha, ser homossexual, que é o que pode ser parecido com algo feminino. Então, a gente tem uma cultura, um momento histórico, onde o feminino é tido como inerentemente submisso, inferior e como tendo que ser... Claro, aqui a gente tá falando de machismo, mas tu acha que entre os amigos de vocês, todos eles são super saudáveis na masculinidade? Todos eles limpam a casa de igual para igual? Ou a mulher acaba fazendo mais? E tá tudo bem, né? A mulher acaba contribuindo mais com a criação dos filhos. Tá tudo bem, porque ela é mulher, afinal. Na opinião de vocês. Não, tem problema demais. Vários problemas. Vários. Tá. É isso. Então, essas pequenas coisas, não necessariamente os amigos de vocês têm transtorno de personalidade narcisista, né? Sim, Mas não. Não, né? Saiba, não. Mas o ambiente histórico não faz com que seja fácil deixar a mulher... ela trabalha fora de casa. Putz, mas ela é a única que limpa a casa. Ela é a única que cozinha. Mas ela é mulher, né? Mas individualmente, será que a gente consegue mapear quando que aquele meio influenciou pra despertar aquilo na pessoa? Sim. Individualmente. Conseguimos. Foi naquele dia, naquela hora, naquele momento que... É geralmente um acúmulo de experiências. Como terapeuta, é interessante a gente falar sobre essas coisas culturais, sociais, patriarcado e tal, de humana para humana. Se eu tô me relacionando com você e a minha bússola interna falou, vale a pena ter uma conversa difícil a respeito de algo que aconteceu entre nós, algo que foi machista, por exemplo. Eu acredito, se a minha bússola interna fala, esse ser humano é ponta firme, da hora, eu quero esse ser humano na minha vida, vamos ter essa conversa difícil. Eu não vou chegar em você com pedra na mão e falar, tu tá sendo machista porque o patriarcado, porque homens, machismo, misoginia, eu não vou falar isso. Não é porque não seja verdade, mas é porque eu não controlo o patriarcado. O que eu controlo é uma conversa de humano para humano. Então, eu posso conversar com você e falar, meu amor, eu sinto desrespeito quando só eu limpo a casa. Me enche de tristeza, porque eu valorizo tanto o nosso relacionamento, a gente tem tanta coisa legal, mas eu sinto que você não tá valorizando também, e isso me enche de medo que de repente a gente não vai conseguir ficar junto, porque eu não aguento relações que não sejam recíprocas. Vamos conversar sobre a limpeza da casa. E muitas mulheres, eu entendo a raiva feminina, tá? Fala, eu não vou ficar educando macho, se liga, cara, é o mínimo. O mínimo que você pode fazer é limpar a casa. Eu entendo. Eu entendo. Realmente você tá pedindo o mínimo, reciprocidade. Mas acontece que 80% a 90% dos caras ainda não fazem. Então eu não acho que as pessoas têm que ficar aguentando toxicidade. Mas eu acho que eu não tenho poder sobre o patriarcado. Eu tenho poder sobre ter uma conversa com você. Meu marido, meu amigo, você entendeu? E aqui de igual para igual, a gente pode ter essa conversa vulnerável. E você pode entrar em contato e perceber, nossa, quando eu era menino, eu podia brincar na rua com os meus amigos até 10 horas da noite. Minha irmã não podia. Minha mãe falava pra ela, você tem que ficar em casa limpando que você é mulher. Caraca! Eu recebi isso dentro de casa, esse treinamento.
De que não é pra eu limpar, porque eu sou homem. Putz, minha mãe veio lá do Nordeste, do interior, não sei o que, isso era normal, sabe, na geração dela. Putz, eu tô vendo que respingou em mim. Cresci sem pai, me senti inferior aos outros meninos. Comecei a achar que eu não era homem o suficiente, minha mãe me rejeitou. Caraca, eu lembro que na adolescência eu era espancado todo santo dia quando eu ia pra escola. Um belo dia eu falei, ninguém mais vai fazer isso comigo, não. Criei aquele belo falso eu. Apareci na escola lá com jaqueta de couro. E aí eu comecei a espancar os caras. Mas uma experiência, sim, pode despertar um narcisista no futuro. É um acúmulo de experiência, não é uma experiência. Não vai ter um várias. Botão aí. Não, não. Mas até quando isso pode influenciar a vida da pessoa? A gente tem isso, tipo, depois dos 18 anos já não acontece mais, depois dos 15, depois dos 10, ou não, qualquer momento pode... Não, a base da formação da personalidade acontece... primariamente na infância, na adolescência, mas o cérebro vai se desenvolvendo até os 25 anos de idade, mais ou menos. Só que tem um negócio chamado neuroplasticidade, que com esforço ele pode mudar. Mas a base tá lá. Só que assim, essa base... Eu vou te falar o que eu vejo em jovens, inclusive homens jovens, tá? Eu vejo muitos homens entre 20 e 25 anos de idade que se encaixariam no transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade antissocial. Mas eles têm uma experiência vulnerável de fazer terapia justo nesse período, onde o último do cérebro lá tá em desenvolvimento, né? O cara não se encaixa mais. Daqui a 2 anos, 3 anos, não se encaixa mais. Então, eu acho que muitos homens ficaram para trás em outras gerações. Eu acredito muito que a pessoa tendo intervenção, ela fazendo o processo a longo prazo, que as pessoas são capazes, entendeu? De transformação. Eu vejo pessoas que se encaixavam no transtorno de personalidade. 3 anos, 4 anos, 5 anos de terapia. A pessoa olha para trás e fala, nossa, eu era muito tóxico, cara. E percebe que aquilo não tem sentido. Eu não quero ser aquela pessoa. Quando você fala do homem de forma geral, que é essa cultura que impõe para ele alguns padrões, que ele tem que ser daquela forma, e ele às vezes não é. Ele é realmente um homem, mas que não quer seguir esses padrões. Ele não é o que ele se sente feliz. E quando é um homem que realmente nem se sente um homem, como que é para ele viver isso? Tem diferentes histórias, né? Mas isso não costuma ser algo vivido com leveza. Porque pessoas que não se encaixam em estereótipos de gênero, sejam homens que não sentem que são homens, sim, ou mulheres que não sentem que são mulheres, isso causa uma enorme confusão. Porque a gente tem uma programação social onde dificilmente, não são todas as pessoas em todos os contextos, mas na enorme esmagadora maioria das famílias, se você é meio diferente, as pessoas vão reagir a você. E vão meio que, ou cutucar, você tá esquisito esse comportamento seu aí, tá parecendo menininha. Nossa, como você... Eu passei por isso na minha adolescência, né, de achar que eu era intersexo até. Porque eu não agia como uma mulher. E durante mais de 10 anos eu achei que eu tinha uma condição genética onde eu era homem e mulher. Então, mexe com a cabeça da pessoa de diferentes formas, né? Mas costuma ser doloroso. Porque não tem uma aceitação dentro das famílias, independente de direita e esquerda. Ainda não tem uma aceitação dentro da maior parte das famílias de que tá tudo bem uma pessoa não se encaixar em estereótipo de gênero. As pessoas não são caricaturas do masculino, do feminino estereotipado, cara. Mas é que a gente, sem perceber, a gente faz comentários pra essa pessoa que a gente percebe como sendo diferente. E aquilo fere a pessoa. Né? Até a pessoa se entender de que forma que eu quero viver, de que forma faz sentido. Muito loucamente, eu sigo muitas pessoas trans há muitos anos, tá? E eu vejo que algumas pessoas trans fazem uma transição e ainda se sentem massacradas por estereótipos de gênero depois. Hoje mesmo eu vi uma entrevista com um homem trans que falou: eu percebi, fazendo a minha transição, que eu parei de chorar, porque eu não posso mais. Caramba. Porque para ser aceito como homem, eu tenho que ter essa masculinidade performativa. Eu sigo uma mulher trans do canal chamado Fear West Coast, que ela já tá no processo dela. Agora ela se chama de não binária, né? Não mulher trans. Ela fala, olha, durante o início da minha transição, eu queria fazer todo o pacote de cirurgias e coisas para ser como uma mulher cisgênero.
Hoje, 16, 17, 18 anos depois, tendo convivido intensamente com mulheres estereotipadas femininas, as mulheres com as quais eu convivi eram mulheres muito ricas, que só falavam de aparência, cirurgia plástica, não tinham nenhum tipo de felicidade na vida delas, tudo alcoólatra, tentando se preencher com cirurgia plástica. Eu te falo que eu também não quero ser uma mulher estereotipada, eu também não quero me embasar nesse estereótipo, por isso que eu vou ser do jeito que eu for. Entendeu? Pô, mas é isso, né? É o que todo mundo tem que fazer, né? O último ponto é esse. Seja feliz como você quiser. Pronto. Não é? Você não Será tem que nessas transições as questões hormonais também não ajudam a mudar a pessoa? Não sabemos. Não sabemos. Você fala antes ou depois da transição? Porque quando você faz a transição, você faz uma reposição hormonal também, né? Sim. No caso desse rapaz que falou, pô, antes eu chorava, hoje eu não choro mais. Das pessoas trans que eu sigo, tá? Muitas relatam realmente o meu perfil emocional e o meu perfil sexual antes e depois do hormônio masculino ou feminino realmente mudou. Então sim, o hormônio impacta em alguma coisa. Sim. Né? Impacta em alguma coisa. Mas aí também vale saber se é só o hormônio ou é o hormônio em cima de um corpo biologicamente masculino ou biologicamente feminino que causa um outro tipo de experiência que não é uma experiência que uma pessoa que não fez uma transição seria. De repente é diferente um homem que nasce biologicamente homem e tal, não faz uma transição, e uma pessoa que faz uma transição. Porque daí ela tá colocando um nível de testosterona que não era o que o corpo tinha pretendido biologicamente. Isso pode ser uma experiência atípica, uma terceira experiência. Que não é o que eu e você entendemos por não termos feito transições, né? Sim. E provavelmente é muito, muito individual isso. Eu vi um homem trans que falou, nossa, os outros homens trans que eu conheço falam que eles ficaram hipersexualizados. Não, eu não quero saber de sexo, eu tô nem aí pra sexo. Era assim antes, sou assim depois. Então tenho certeza que tem um quê aí de experiência individual, né? Que transcende até esses conceitos, né? Otari, você acha que esse modelo econômico que a gente vive hoje, ele contribui para mais narcisistas na sociedade? Esse capitalismo selvagem? Nós não temos no Ocidente, isso aqui não tem nada a ver com pró-comunismo, pró isso, aquilo, não é isso, tá? Não é até porque eu não seria a pessoa mais estudada. Se você quiser responder, tá? Se você não quiser, fica tranquilo. O que eu posso contribuir para essa conversa? Não temos um modelo comunitário, né? Não é um modelo... Eu vou te dar um exemplo. Mas um exemplo que depois eu vou me contrariar. Porque nada é preto e branco, tá? Eu já fui para países comunistas. Eu já fui para Cuba. E eu não fiquei na Cuba dos turistas, eu fiquei na Cuba dos cubanos. Certo. Eu já fui para China, eu estudei na China. Legal. Então, o que eu te falo? Eu lembro que em Cuba eu vi um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum. O quê? Os cubanos, eles têm um jeito de se ajudar que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu tô falando do povão. Uma empatia a mais? Eu não tô falando que individualmente... Isso, essa é a palavra. Solidariedade. Claro que individualmente um vai ter transtorno de personalidade narcisista, o outro vai ter, né? Individualmente as pessoas têm seus transtornos de personalidade. Eu tô falando a nível cultural. É uma comunidade solidária. Eu lembro que às vezes eu precisava de alguma coisa, tipo, putz, cara, eu preciso de um transporte pro aeroporto. Quando, Tari? Quando que você vai? Dia X, não sei o quê. Aí a pessoa, a família com a qual tava ficando a mãe lá, falava com a pessoa na rua, você consegue fazer transporte pra ela? Eu, nossa, você conhece ela? Não, nunca vi na vida. Era literalmente qualquer coisa que qualquer pessoa precisava, eles saíam perguntando pra qualquer pessoa que eles nunca tinham visto na vida pra distribuir as oportunidades de emprego. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Mas é um país comunista que é uma prisão pros cubanos. Sim. Tá? Sim. Então nada é preto e branco. Nada é preto e branco. Eu te perguntei isso, inclusive a gente fez um episódio com a Psimama e ela me falou que queria fazer essa pergunta pra você um dia, né? Que ela tava muito viciada em dorama e ela começou a perceber que na cultura coreana, que não tinha aposentadoria pros mais velhos, né? Não tinha
aposentadoria pública, e a criação era sempre o pai, desde pequeno, direcionando a criança. Ó, você vai fazer essa profissão para quando você ficar mais velho, você cuidar de mim. Então, eram famílias que os pais espelhavam nos filhos, o pai só ia ter tranquilidade depois que meu filho formar, porque eu fiz tudo e depois vai ser a vez do meu filho. E ela acredita que isso pode estimular famílias narcisistas. Ah, tá, não, eu achei que ela ia falar que isso não ia estimular narcisismo, não, mas é piscimama rasa. Sim, tem muito narcisismo nas culturas orientais e comunitárias também. É porque essa é uma coisa que não tem muito a ver com condição financeira, ou tem? Não. Não tem a ver com condição financeira, mas para pensar. Você é meu filho, toda a cultura diz que você tem que fazer o que eu digo. Como que não vai ter narcisismo? A diferença é que para eles o tabu é maior ainda do que é para nós. Eu já tive pacientes da Ásia, do Oriente Médio, é um tabu mais forte ainda. Assim, se você acha que aqui no Brasil é tabu falar de mãe narcisista, pai narcisista, meu filho, em certos países, até em Portugal, é um tabu muito maior do que é no Brasil. Então tem narcisismo forte nessas. Não é porque é comunitário, por isso que eu te falei, a nível individual as pessoas vão ter transtornos de personalidade, mesmo que a cultura seja uma cultura comunitária. Então esse meio acaba sim influenciando mais. Eu não consigo falar de quais formas, mas eu não vejo como não se faz parte da cultura que meu filho tem que fazer o que eu quero. Sim. Como que não vai? Eu obrigatoriamente já tenho um plano pro meu filho antes dele nascer. E ele vai ter que ter contato comigo, porque ele vai cuidar de mim na velhice, mesmo que eu seja tóxico pra caramba. É mais difícil de romper o elo, então, isso aí. Né? É muito difícil, muito difícil. É o que você falou, a cultura de lá inibe uma ação diferente. Porque o que aconteceu com você foi que chegou em um momento que você percebeu que não era bom e você pode romper esse vínculo e tá tudo bem. Pronto. Lá não. Talvez você não possa, se que acontecer, você vai ser extremamente julgado por toda uma sociedade. Aí não é só né? É muito mais difícil realmente. Você não vai ter... Porque é o preço de viver em sociedade também, né? Aceitar os padrões. Otário, você falou dos graus de narcisismo, nível 1, 2, 3, 4, tem essa classificação hoje? Tem vários autores diferentes que falam sobre graus de severidade nos transtornos de personalidade. Um modelo é do DSM mesmo, né? O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Ele tem um modelo diagnóstico alternativo, que é o que eu prefiro, porque ele é mais atualizado. Então, o que o pessoal usa muito desatualizado e não ajuda em nada quando se fala de narcisismo, e os antissociais também não ajudam em nada. Esse modelo alternativo é como se ele fosse uma leitura dos outros modelos. A própria Associação Americana de Psiquiatria viu, tem limitações esse modelo tradicional aqui. Vamos propor esse alternativo. Então eu me baseio nesse alternativo. E uma das coisas que esse modelo alternativo faz, que é diferente do tradicional, é que ele fala: tudo tem grau. Não tem essa de ou é narcisista ou não é narcisista. Não, cara, tem uma enorme diferença entre uma pessoa que tá lá no lugar limítrofe, entre ter ou não ter um transtorno de personalidade, a pessoa que tem nível 2, que é a partir do nível 2, de acordo com esse modelo, que é transtorno de personalidade, nível 3 e nível 4, que é o nível máximo. São níveis de prejuízo ao funcionamento da personalidade. A personalidade narcisista pode funcionar mais, pode funcionar menos. Tem narcisistas que têm sucesso nas suas vidas. Tem narcisistas que são tão narcísicos que eles não conseguem trabalhar. Porque eles se acham bons demais pro próprio emprego. Em todos os trabalhos que eles vão, eles são demitidos. Então, afeta a funcionalidade daquela personalidade. Nossa. Tem grau. Entendeu? O 4 é o que não consegue, vamos entender, ter vida social? Não, tem uns 4 que conseguem ter vida social. Particularmente se for bem poderoso, né? Sabe o caso do Diddy? Qual? O P. Diddy. Sei, da mansão lá, né? Antigo Puff Daddy. Ai, todos os meus heróis dos anos 90 são pedófilos, traficam seres humanos, foram mortos, mandaram matar. Caraca. Olha... É Deus, foda. hein? Pelo amor de Deus, cara. Enfim, o Diddy
do lado de fora, né? Porque, tipo, claro, eu não tenho acesso à pessoa, mas é um caso que, tipo, você vê que tem psicopatia e narcisismo grandioso muito exacerbado ali. E tu honestamente acha que durante décadas de sucesso, de pessoas famosas frequentando a casa dele, que ninguém percebeu que naquelas festas tinham crianças sendo traficadas? Ninguém percebeu que tinha estupro, que as pessoas estavam sendo drogadas. Ninguém percebeu. É que o dele é poderoso, né? Usando o poder pra influenciar as pessoas e manipular todas elas. Porque a consequência era que você era morto. Então tem vários assassinatos associados ao dele. Caraca. Então não é só uma questão de que ele tem influência, é de que o que vai acontecer comigo se eu... E eu acho que ele tinha imagem de muita gente também. Ele tem imagem ele das não precisava pessoas. de matar, E ele você só consegue precisava de olhar hoje, mostrar, né? por exemplo, o Justin Bieber e ver que ele foi uma vítima de um narcisista, assim, pelas atitudes dele? Olha, é claro que tudo aqui, né, é especulação, eu não tenho como ter clareza sobre as coisas, mas meu marido é terapeuta também, e ele trata cluster Bs, narcisista, borderline, antissocial e histriônico, então a gente fala o tempo inteiro sobre essas coisas. A gente entende que o cluster B, que o Justin Bieber é um cluster B em resposta a trauma. Então a gente entende que ele pode ter um perfil lá, narco-border, por exemplo. Defina cluster B para nossa audiência aqui. Cluster B, os transtornos de personalidade têm 3 grupos. Eles são agrupados de acordo com características que eles têm em comum. Então tem o grupo A, grupo B, grupo C. Inclusive esse modelo diagnóstico alternativo fala que é muito normal um narcisista ter outros sintomas ou características ou até comorbidades com os outros diagnósticos daquele grupo. Ou até dos outros grupos, tá? Então, o grupo B é o grupo que normalmente estão associados a emoções desreguladas, muitas vezes a impulsividade, são dramatic and erratic, é o grupo de pessoas que têm respostas explosivas, né? E o narcisismo e o borderline, e tem vários perfis, tanto de narcisismo quanto borderline, tá? Pertencem a esse grupo. E a gente do lado de fora, sem ter diagnóstico do Justin Bieber, falando unicamente em tom de especulação. Desculpa fazer isso com você. Porque tem vários vídeos dele tratando mal a esposa e várias coisas assim. E a gente entende ele claramente como uma vítima de algum tipo de trauma complexo. Trauma complexo é aquele trauma que não aconteceu uma vez, que aconteceu 1, 2, 3, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, passa 6 anos. E existe essa especulação na mídia, né, de quem o Justin Bieber era e a pessoa que ele se transformou depois, né? E muita gente fala que é devido a esses abusos que provavelmente ele sofria, né? Infelizmente, Hollywood é cheio de pessoas entregando crianças para pedófilos. Infelizmente, isso não é incomum, é algo sabido dentro da comunidade. É algo comum. E tinha épocas onde era isso mesmo. Né? O que era esperado dessa criança é isso mesmo. O P. Diddy está associado a várias crianças. O próprio Usher. Também. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar. Claro que eu não sei, isso é em tom de especulação, não faço a menor ideia. Mas porque eu já li várias coisas sobre Hollywood e vi vários documentários e histórias de várias pessoas, é algo normal. O tráfico humano, pedofilia, usar drogas para estuprar pessoas. Infelizmente, pessoas muito poderosas, não todas as pessoas muito poderosas, mas algumas delas fazem isso de forma rotineira, oferecem crianças, adolescentes para outras pessoas poderosas. Aí tem imagens. O Harvey Weinstein, acho que é o nome do cara lá, que foi um outro cara que cometeu suicídio, foi pego traficando seres humanos. Ele tinha imagens de várias pessoas poderosas, lords não sei da onde, com crianças e adolescentes. Então é uma tática isso, o que o P. Diddy fez. De ter essas imagens e conseguir usar contra as pessoas, porque daí ele tem muita gente poderosa nas mãos. O poder tá diretamente ligado ao narcisismo, né? Não tem como. Sim. Né?
infelizmente, tá ligado ao narcisismo e à psicopatia. Até psicopatia, no entanto, acontece em graus, tá? A maioria dos psicopatas tem traços medianos. Não são pessoas que estão traficando seres humanos, nem nada nesse sentido. Mas eles têm uma capacidade intelectual maior? Como que eles se projetam acima de outros? Porque pensa assim, você não tem que ser intelectual pra saber manipular uma pessoa. Você tem que ter um jeito de funcionar. Eu sou uma pessoa intelectual no sentido que eu estudo muito. Eu não consigo manipular as pessoas com essa maestria toda, porque até me cansa e ter que ser antagonista. Eu só me retiro desses ambientes. Não tem a ver com inteligência. Tem a ver com o seguinte: sou criança, tenho que sobreviver, tenho necessidades emocionais, elas não estão sendo satisfeitas. De que forma que eu tenho que agir para que eu receba um pouco de validação? Meu pai faz assim. Quando eu faço assado, minha mãe reage assim. E a pessoa vai se adaptando às experiências que ela tem, onde ela percebe, opa! E aquilo vira um único jeito de funcionar da pessoa, ela não tá calculando. Por isso que pessoas manipuladoras, é mentira que tudo que elas fazem é conscientemente calculado. A maior parte é inconscientemente calculado. Mas é porque não precisa de energia consciente. Não é no sentido de que, coitada dela, gente, foi sem querer. Não é que você quer sem querer. É que ela só tem aquele jeito de funcionar, porque a própria personalidade dela foi forjada daquela forma. Ela não tem que parar e ficar calculando. Mas também tem pessoas que têm essa característica de parar e ficar calculando. Tá? Também tem um grau de consciência. Mas quando eu digo que é inconsciente, é que ela não tem nem outro jeito de fazer. Ela nem... não manipule, não consegue. É aquilo que eu falei antes. Chega um narcisista em terapia, eu falo, nossa, não acredito, meu paciente narcisista tá me manipulando. Sim, porque ele tem, é a única personalidade que ele tem. Com o tempo ele vai perceber. Eu tive uma que falou pra mim, Tari, tô em colapso, acabei de ser rejeitada pela minha amiga, pelos meus amigos, pelo meu marido, e eu tô aqui entendendo que eu sou narcisista. E você acredita, cara, quando eu acho que eu tô consciente, já entrei na manipulação. Não dá, né, cara? É um processo, né? cara, é um processo. Ô, Tari, e quando... Eu até recebi essa pergunta, assim, porque a gente falou no último episódio também que o melhor é você se afastar, se você, né, tá sofrendo, tá numa relação tóxica, seja com amigos, seja com casal, seja com pai, mãe. Mas e quando é o caso de um filho? É mais complexo, né, você se afastar de um filho. Tem pessoas que se afastam, cortam o contato. Depende da dinâmica. Então, por exemplo, eu já vi casos de mães e pais que sabem que o filho é narcisista e sentem culpa. Porque hoje tem estudo para entender que de uma forma ou outra eles contribuíram. Sim. Tá? E aí eles pensam assim, cara, eu não consigo cortar contato ou colocar limites porque no fundo eu sou culpada pelo que ele é. Só que daí a pessoa propaga aqueles comportamentos, porque o que esse filho tá precisando é de limite. Então tem casos assim, tem casos de pessoas que têm filhos perigosos, aí cortam o contato. Mas claro, é difícil cortar contato com o filho, né? Tem essa questão de... tem pais que têm filhos narcisistas, sabem que são narcisistas, mas não percebem que eles também são. Então tudo é culpa do filho. E na verdade os dois têm personalidades controladoras, antagonistas e narcísicas. Tem vários casos, mas alguns cortam contato também. Tem um caso de narcisista que é interessante, né? Que ele não consegue exercer poder, mas ele também fica o tempo todo se colocando como vítima de tudo, né? Ele não tem poder de nada, mas ele é vítima em todas as situações. É o narcisista vulnerável. É o vulnerável, isso. Tem o polo grandioso, que é aquele dominante, ele tem sucesso externo e tal, e tem o vulnerável. O vulnerável sente inveja do dominante. Ele quer ser o dominante, mas ele não tem autoestima pra isso. Ele é muito introvertido, ele é hipersensível emocionalmente. Ele fica, não é que o dominante não seja hipersensível, mas ele é charmoso. Ele é socialmente dominante, ele chega no lugar, todo mundo, nossa! O vulnerável não, o vulnerável chega no lugar, ele já começa a escanear tudo que é melhor do que ele. Ou pra ver se ele já começa a sentir inveja, já se sente inferiorizado por você, já se sente ameaçado por ele. Aí ele não tem força pra se colocar. O narcisista vulnerável, ele se sente paralisado diante da vida. Então ele tem muito medo. E muito medo de se perceber imperfeito. Então, enquanto o grandioso vai lá, desafio,
Eu consigo, comigo. tá? Deixa comigo. O vulnerável, desafio, cara, e se eu errar? E se eu errar? Eu não vou aguentar. Nossa, eu não vou conseguir fazer. Passa 1 ano, passa 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Todos aqueles sonhos que ele tinha, que todo ser humano tem, ele paralisou. Ele congelou diante daquilo. A autoestima dele fica lá pra baixo. Lá pra baixo. Ele se sente um zero à esquerda. Ele se sente um fracasso na vida dele. Ele lembra de tudo que ele poderia ter feito, que ele não fez, que ele congelou diante daquilo, se sente um covarde. Então ele começa a criar outras histórias na cabeça dele. Que os outros foram cruéis, que a vida foi cruel, que não sei o que aconteceu. E é por isso que ele não conseguiu. Ué, mas então cadê o narcisismo dele? O narcisista vulnerável é uma pessoa muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles reclamam muito sobre a vida, eles falam bastante que a vida deles não dá certo, que tudo dá errado pra eles, o que parece uma confissão de vulnerabilidade, né? Ao mesmo tempo que tem esse lado da personalidade, tem o outro lado da personalidade que fala, eu não tenho que mudar nada. Eu tô certo, eu tô de boa aqui. Você não entende. Tá... Então é uma cisão interessante na personalidade deles, porque eles são ao mesmo tempo uma pessoa que fala, eu tô sempre certo. É fácil você falar isso, porque você não sabe como ele eu não tô. é vitimista, não. Como, perdão? Ele não é vitimista. Ele é vitimista. Mas ele externa isso. Ele externa isso. A marca da pessoa narcisista vulnerável é essa distorção cognitiva da vitimização. Então a pessoa se percebe como vítima de tudo e todos, mas vários narcisistas vulneráveis já me falaram que eles percebem que eles exageram. Uma até falou pra mim, Tari, eu já tentei falar pra minha psicóloga e pra alguns amigos que eu não fui tão vítima assim. E você acredita que eles estão tão acostumados com as minhas histórias que eles falaram, não, você foi sim. E eu me sentindo uma fraude, sabendo, não foi tudo isso, eu contribuí pra situação. Ela potencializou aquilo ali porque faz parte dela fazer isso. É também o jeito dela de funcionar. Ela vai contar, ela vai chorar. Sim. Ela vai... Narcisistas vulneráveis são sensíveis. É por isso que eles não bancam ser grandiosos e dominantes porque eles sentem demais. Então são pessoas que sentem. Tem tendência à depressão, a transtorno de ansiedade, a ansiedade social. São pessoas que sentem demais. É doloroso ser narcisista vulnerável. É horrível. Imagina você sentir que as outras pessoas conseguem encarar coisas na vida e você não consegue. O que você tem de tão errado? Que tão fracassado você é que você não consegue dar esse passo? Então a pessoa tem um crítico interno devastador, que não deixa ela descansar um dia. É horrível ser narcisista vulnerável. Você mostrando isso pra ele consegue modificar? Pessoas no espectro do narcisismo conseguem modificar se elas chegarem nesse lugar de querer fazer esse esforço ficar a longo prazo. Mas nem todo mundo chega. Os que fazem... Eu tive vários alunos e pacientes narcisistas vulneráveis que com o tempo, anos, tá? Eles têm outro funcionamento. Eles se tornam mais autoconfiantes, porque eles começam a encarar desafio, aí eles começam a perceber, caraca... Deu certo, dá pra fazer. E também, acima de tudo, eles percebem que eles aguentam quando não dá certo. Esse é o fato. Você entendeu? Eles percebem que eles continuam tendo valor. Aí eles vêm pra terapia e falam, caraca, você tentou. Mas não deu certo. Cara, como eu te respeito. Meu Deus do céu, da hora. Aí eles começam a perceber, nossa, será que eu posso me respeitar quando eu não tô sendo perfeito? É uma construção, tá? Porque é paralisante pra eles se perceberem imperfeitos. Mas tem uns que ficam no eterno escrever uma história. E às vezes a história chega a beirar na psicose mesmo. Que eles contam de por que a vida deles não deu certo. Chega a beirar na psicose, porque tem um negócio que é um funcionamento de personalidade psicótico, onde a pessoa tá entre lá e cá na conexão dela com a realidade. Ela tem um funcionamento, ela não tá literalmente delirando, mas é como se quase fosse isso. Ué, mas a pessoa não percebe que ela tá contando uma mentira? Por exemplo, eu sou narcisista vulnerável, o meu marido terminou comigo depois de 20 anos de casamento. Isso dói tanto, porque eu sei que ele terminou comigo por causa dos meus comportamentos de narcisista vulnerável. Mas a dor de eu perceber isso é tão devastador pra mim que eu começo a contar pra todo mundo que, sabe, ele era tão apaixonado por mim que eu achei mais saudável a gente ter um distanciamento. Pra ele conseguir fazer uma terapia. Porque, olha, eu era tudo pra ele. 24 horas por dia ele queria me servir, ele só pensava em mim. E eu achei mais saudável, sabe, dar esse espaço pra ele. Aí você pensa, mas a pessoa não sabe que não foi isso que aconteceu? Em algum lugar da mente dela, ela sabe,
Mas a dor de assumir essa dor, por que o relacionamento deu errado, é maior do que ela está nesse lugar de funcionamento quase psicótico, quando ela está contando uma mentira e fingindo que ela acredita na própria mentira. É nesse nível de que ela não aguenta aquela dor de assumir o que aconteceu. Então ela fica nesse mundo de fantasia e ela conta mentiras, e as pessoas em torno dela sabem que aquilo é uma mentira, e todo mundo sabendo que ela é uma mentira, ela continua falando aquela mentira, porque isso é menos doloroso do que ela assumir o que aconteceu. Sabe por que eu te pergunto se dá pra reverter? Porque quando você tem alguém nessa condição de não se enxergar em capacidade de fazer qualquer coisa, eu penso imediatamente num cara que pratica esporte. Que ele chega ali, não tem coragem de nadar ou de correr, mas se ele treinar, esse resultado vai vir quase que... É uma consequência, né? O esporte faz muito disso. Se você se dedica, você se melhora, e quando você chega num ponto, você está melhor que os outros, você vence. Não seria um tratamento, por exemplo? Ou não tem nada a ver isso com... Não é que não tem a ver. É associado a pessoas. Não é que não tem a ver, mas eu já conheci esportista que desistiu da carreira de atleta porque o mundo se tornou injusto, as regras mudaram, os outros caras começaram a tomar bomba, então... Você entendeu? Quando a pessoa não tá pronto, mesmo que tenha vida de atleta, tem essa narrativa, a razão que eu não dei certo é porque o mundo é injusto, os outros não sei o quê. Então, mesmo... Depende muito. Tudo depende muito. Mas o esporte é ótimo para muitas pessoas lidarem com muitas coisas, inclusive cluster-Bs, né? Só que também tem essa possibilidade. A pessoa tem que estar naquele lugar de, tá bom, eu vou trabalhar isso aqui porque eu já perdi muita coisa... Vamos trabalhar isso aqui. E ela consegue. Se ela chega nesse lugar de vamos trabalhar, super consegue. Aplaudo os meus alunos e pacientes narcisistas vulneráveis que com muitos anos foram percebendo que eles têm valor quando eles cometem erros e eles vão ganhando uma resiliência absurda e eles vão conseguindo as coisas assim, tá? Mas tem que chegar nesse lugar. Você falou mais cedo que, agorinha, na verdade, que você é intelectual porque você estuda muito. Não é só por isso. Você tem esperabilidade, você tem outros fatores que te ajudam, né? Então, assim, não é só pelo fato de estudar, né? Você tem um bônus. Esse fato de você ter esperabilidades e outros fatores te ajudam na profissão de forma geral, né? Eu acho que me ajuda muito, mas só que você tem que entender um negócio. Tem pessoas que são superdotadas, autistas, TDAHs, que estão na rua usando drogas. Sim. É muito importante não confundir superdotação com sempre vai dar certo. A enorme maioria das crianças superdotadas que não tem estrutura não dão certo na fase adulta, viram dependente químico. Exatamente. Por quê? Porque o que é a mente superdotada? Não só é uma diferença na fisiologia, ou seja, o nosso cérebro é diferente. A gente, enquanto uma pessoa fala assim, ó, o professor fala, olha, a gente vai estudar e vai fazer essa prova. E os outros alunos, ok, vamos estudar e fazer essa prova. O superdotado. Mas por que eu estou estudando isso? Qual é a relevância disso para minha vida? Eu não entendo como que essa prova vai me ajudar enquanto ser humano. Aliás, por que eu estou vivo? Por que eu tô vivo? Qual é? Eu tenho um sobrinho superdotado, minha irmã me contou. Aí Damien estava perguntando, mãe, por que a gente está vivo? Qual é o sentido da vida? Isso aqui tem algum sentido? Então, a mente do superdotado é como se estivesse tendo crise existencial o tempo inteiro de tanta pergunta que faz. Dá pra entender como pode ir pro lado da depressão, da dependência química, né? O que aconteceu no meu caso, provavelmente várias coisas aconteceram no meu caso. Eu acho que uma das coisas positivas sobre a minha mãe é que ela sempre nos estimulou, mesmo tirando a gente da escola, que a gente não podia ir pra escola depois de uma certa idade, ela levava a gente pra biblioteca. Sim. Ela estimulou, ela dava coisa de arte pra gente pintar, pra gente, na época, aquelas máquinas de como é que chama? Isso, pra gente escrever histórias. Então a parte da arte e a parte do estudo, ela sempre estimulou muito. Então a gente conseguiu todo mundo ser autodidata e desenvolver essa parte. Então eu consegui entender que tinha valor nisso. Então eu tive esse apoio, apesar de ter uma mãe narcisista. Porque não é porque é narcisista que não faz nada certo, tá? Não tá. Entendeu? Né? Então, acho que isso me ajudou muito. Eu acho que no meu caso, também, as minhas várias crises existenciais. Eu lembro, eu era criança, eu devia ter uns 4 anos de idade, eu entendi que existia um negócio chamado guerra.
Aí eu pensei, mas como que pode existir esse tipo de maldade no mundo? Como que pode um grupo inteiro ir contra outro grupo e normalizar a matança daquele outro grupo? Eu prometi pra mim mesma, eu não vou ser uma pessoa tão doutrinada que não consegue perceber maldade nos grupos, eu vou ter força de perceber a maldade. Então eu vivia fazendo essas promessas pra mim mesma ao longo da infância, sabe? De crises existenciais que eu tinha. E aí eu tinha que dedicar minha vida a conseguir gerar sentido, que superdotação é sinônimo de se não tiver sentido eu vou entrar em depressão, eu vou entrar em autodestruição. Por isso que eu tenho força de fazer certas coisas, porque eu tenho uma necessidade existencial de ter sentido na minha vida. Eu não sou capaz de ficar em relacionamento tóxico, ficar numa situação de emprego tóxica, eu não sou capaz, entendeu? Você conseguiu aprender quantos idiomas, Tariana? Eu já cheguei a falar 7 idiomas em nível avançado, menos o mandarim, que era nível intermediário, mas faz mais de 12 anos que eu não estudo. Então, hoje em dia, é inglês e português, tá? Claro que se eu voltar a estudar francês, italiano, vai ser muito mais rápido do que alguém que não tivesse estudado, né? Mas o mandarim você ficou no intermediário. Intermediário. Eu conseguia já conversar 100% em mandarim, ouvir as pessoas, mas claro que eu cometia erros, mas como eu estava na China estudando na época, eu conseguia me comunicar o dia inteiro em mandarim. E as pessoas me entendiam, eu entendia as pessoas. Mas quando você chega... Quanto tempo que você demorou pra pegar o mandarim? Eu não lembro. Um ano, mais ou menos. Um ano lá, você já tava se comunicando. Na China eu só fiquei alguns meses, mas eu estudei em casa, sozinho. Eu sempre fui autodidata, né? E também porque o mandarim foi o último de todos que eu estudei. Então você começa a ter... ficando mais fácil, né? Isso, eu começo a entender no que eu tenho que focar pra conseguir falar mais em menos tempo, né? Mas já ouvi falar que é o mais difícil deles, né? O mandarim, ele é difícil na escrita e na pronúncia. A estrutura dele é o idioma mais simples que eu já vi na minha vida. Sério? Ele é muito simples, gramaticalmente falando. Muito simples. Ele é diferente do nosso idioma. Então é um desafio por ser diferente, né? Mas não por ser complexo. Agora a escrita... Aí são anos pra aprender, né? Tem 2 sistemas de escrita. Um que é mais fácil, que daí dá pra pegar rapidamente, mas o tradicional... É tipo uma pintura também. Exatamente. Foi o melhor lugar que você já morou? Acho que é o Brasil. O Brasil tem algo que é muito difícil achar em outros países, que é muito doido falar isso. Eu não sei se vocês já viajaram para outros países, conheceram, ficaram um tempo, mas quando a gente vai para outros países, a gente pensa, nossa, que incrível, Europa, Estados Unidos, não sei o que, China. Só que culturalmente o brasileiro tem um calor humano que para quem cresceu aqui, eu nem cresci aqui, né, mas para quem conhece isso aqui e vai tentar tipo socializar no Canadá, na Escandinávia, na Alemanha... Na China. É diferente. Os chineses são muito parecidos com brasileiros. Sério? Desse calor humano. Ah, que massa. São muito parecidos. Eu acho que foi um dos lugares que eu mais me senti acolhida socialmente. Cuba também, porque os cubanos são obcecados por brasileiros, tá? Que legal. Eles falam, sabia que brasileiro e cubano são o mesmo povo, só que a gente é separado por um oceano? Eles falavam isso, eles acreditam que nós somos a mesma cultura, o mesmo povo separados por um oceano. Lá você morou lá há muito tempo também? Não, eu fiquei semanas lá. Só pra conhecer mesmo. E pra praticar o espanhol também. Mas legal essa experiência sua na China. Você ficou lá então quase um ano lá. Não. 7 meses, 6 meses. Não, eu fiquei lá só uns 2 meses. É que eu estudei o mandarim. Sim. Entendeu? Desculpa. Pô, podemos ler os superchats? Tem alguns aqui? Podemos? Pode. Tá. Vamos... Galera, já dá like, compartilha, se inscreve. Se puder, vota na gente lá no IBEST. A gente tá concorrendo, preciso que você ajude. E eu vou lembrar você também que tem 3º grau completo e quer fazer algo pelo seu país. Quem sabe entrar aí numa Receita Federal, Receita Estadual, numa área de controladoria, onde você vai lidar com o dinheiro arrecadado dos impostos, né? E ver se está sendo bem aproveitado. Você tem que conhecer agora a Guruja, QR Code está na tela. É quem mais aprova no Brasil para Receita Federal, Receita Estadual, para a controladoria.
entra lá na Guruja para você conhecer a plataforma. É uma plataforma que vai te dar todos os insights da forma que você está estudando, onde você precisa melhorar, as próximas aulas, comparar você com os outros alunos dentro da plataforma. Então é uma ferramenta 100% eficiente para te ajudar nesse processo e conseguir entrar para dentro do Estado e contribuir para o nosso país. É isso aí. E é muito importante que você esteja lá dentro, não só para ter um bom salário, não só para fazer a diferença onde você trabalha, mas você fazer a diferença no país que você mora. A Tariana falou que aqui no Brasil a gente tem uma grande diferença, que é esse calor humano. Então a gente poderia ser o melhor de todos, a gente só não é porque não tem pessoas com interesse para fazer o que é melhor sempre. Então vai lá e seja o melhor que você pode ser para o seu país. A Lu Souza Cruz, a tia Lu, mandou aqui: conheci Tarilinda há 5 anos. Caramba! E tudo mudou. Só através do trabalho dela entendi na prática que é amor próprio. Gratidão sempre. Beijos. Como você já ajudou gente, hein? Ah, que bom. Que bom, porque eu preciso de sentido na minha vida, né? Como eu tava falando. Então, quando eu recebo esse tipo de mensagem, me toca muito, me dá sentido. Diferente de, Tari, você é perfeita. Não. Não sou perfeita, não me idealize. Não me idealize, não gosto de ser idealizada. Mas quando a pessoa fala, cara, eu consegui entender amor próprio, quando ela fala um negócio prático, obrigado, era isso mesmo que eu queria fazer. Você é super esclarecida, assim, você já se entende muito, você consegue organizar seu tempo. Qual que é seu defeito? Ah, eu tenho vários defeitos. Eu quero um bem, você sabe que é mesmo. Você fala, pô, isso eu sou e não... Tá, eu vou te falar um defeito que tem a ver com autismo. Eu percebi quando eu entrei na adolescência que eu falava as coisas e as pessoas me olhavam assim, que ofendia muito as pessoas. Ou elas começavam a rir de coisas que não eram piadas. E eu não conseguia entender. Quando eu venho nos podcasts, eu estudo muito, faço 10 milhões de cursos para tentar podar o que eu falo e falar de um jeito respeitoso. Mas até minha irmã, que para mim é muito mais frontal e muito mais do que eu, ela fala, Tari, eu vejo seus podcasts, você tem um jeito muito direto de falar. Tipo, no bullshit. Tipo, zero rodeios, né? E na minha cabeça, eu tô fazendo um esforço astronômico para falar as coisas com coisas fofinhas e coisas suaves e não sei o que, para não ofender as pessoas. Então tem uma lacuna muito grande entre o que eu percebo que eu tô falando, que é apropriado, sim, e o que as pessoas percebem. Tanto que eu não consigo ter relacionamentos com pessoas que não sejam neurodivergentes, porque eu acabo ofendendo brutalmente. A pessoa, e na minha cabeça eu tô sendo super amorosa porque eu tô contando a realidade tal qual eu a percebo. Só que a pessoa queria que eu falasse uma outra coisa, uma firula social, uma coisa de acolhimento. E pra mim eu tô sendo mega hiper racional e não era pra ser mega hiper racional, era pra ser mais emotiva ou mais... O padre que era pra estar aqui e não chegou, ele fala muito que ele é responsável pelo que ele fala e não pelo que as pessoas entendem, né? Eu acho que isso já... Tem isso também, mas com as minhas amigas eu consigo ser mais eu mesma, mas o esforço que eu faço, isso que cansa autista também em ambiente social. A gente tem que ficar calculando, cara, o que é pra falar agora, e mesmo assim a gente erra. Nunca a gente vai ser percebido como alguém que sabe o que falar no momento certo. Então... Enfim, alguns consideram isso um defeito, outros não, mas a realidade é que machuca as pessoas que não entendem do autismo. Desgastante. O Menaor mandou aqui, eu acredito que tive um chefe... Menaor é o membro do nosso canal, o Menaor é membro. Eu acredito que tive um chefe narcisista quando trabalhei em um banco, com metas, mas o dia a dia acabei adoecendo, gastando muito dinheiro com psicóloga e medicamento. O que era imperativo na comunicação era o gaslighting. A situação de ter um chefe narcisista é muito delicada porque você adoece, super adoece no trabalho mesmo, e tem limitações com relação ao que você pode fazer, né? Porque se a empresa toda for daquele jeito, tem empresas com culturas narcísicas, aí já era. Você viu falando, é do Cacau Show? O quê? É Cacau Show que tá... Não, que... Da rede lá? Qual que é, Pedrão?
tipo uma seita, não é? Que a galera que entra lá, você viu falando sobre Não. isso? Que é tipo uma seita que você entra lá, a galera tá ficando toda doente de trabalhar lá pra... É dessa... Não é isso, não? Não, só na internet. Então deixa, não é? Deixa, abafa Então o deixa caso. pra lá. Sim, mas tem várias empresas que adoecem as pessoas que estão trabalhando lá Sim. dentro, né? É complexo demais. Mas não é essa que eu falo. O meu amigo doutor psiquiatra Fernando Fernandes está aqui na live. É um dos Aí maiores sim. psiquiatras do Brasil. É um médico formado aqui na USP. Já esteve aqui. Falou que, ó, parabéns ao podcast Três Irmãos por abordar temas relevantes em saúde mental. Convidada excepcional, Tariana Rocha é excelente. Forte abraço pro Rodrigão e pro Roberto. Cara, esse cara já fez coisas incríveis, viu? A gente fez Esse um cara é do episódio falando caramba, viu? daquela série Adolescentes. Você assistiu? Assisti, que coisa mais de embrulhar o estômago. Vocês assistiram? Pesado, né? Aham. Caraca, pesadíssimo. Fala lá sobre coisa de masculinidade, que Aham. menciona Coisa também, assim. né? Muito obrigada. Fernando Fernandes, é isso? Fernando Fernandes, muito obrigado. Que bom que foi relevante. Você sabia que ele é tipo faixa preta de... Você sabe dessas Não, não paradas? sabia, não. Ele é faixa preta de jiu-jitsu e tipo, alto grau de Muay Thai. Adoro. Caramba. Entendeu? Assim, Adoro. Jiu-jitsu ele é Muay Thai você preta, luta Muay também, Thai ele é cara? do caramba. Eu já treinei Muay Thai faz muitos anos, mas eu nunca Aham. cheguei a ser boa, tá? Meu negócio é polidense mesmo e O musculação. polidense você não largou mais. Não Esse larguei, você cara. continuou fazendo. Não consigo largar o pole. A gente teve um episódio nosso com a doutora em química e ela também, faz manja polidense, pra né? caramba. Ela tem uma foto, assim, no Instagram dela que é assustadora, assim. Ela tá toda Porra, não dá pra fazer Ela aqueles tá parecendo negócios, uma velho. cobra, assim, enrolada no... Não. É poste que chama ali? É pole na barra. o pole, na né? barra. A barra. Mas é uma foto bonita, né, Cara, então, e ela, tipo, não usa a mão, mano, é muito maluco. não usa a mão, né? Ela É tá- um treino e tanto, viu? É, não é? Você já tentou fazer calistenia na rua, assim? Às vezes eu tento, tem um parquezinho lá perto de casa, às vezes eu faço uma bandeirinha. Você consegue fazer Eu ia bandeira falar humana? bandeira é louca, hein? Eu faço um tipo de bandeira chamado Iron X, ou Iron X, que é uma bandeira em espacate. Então, em vez de esticar toda a perna, eu abro um espacate. Tá na abertura Aí parece da um perna X. ali. É. Mas o seu corpo todo sustentado Sim, ali sim, sim. Na lateral. Sim, 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 braço. sim. Tá, Sim. mano. E no core, né? Não é só braço, não. É Todo, né? É difícil. todo o corpo assim esticado. Difícil. Lauane Dias mandou aqui: acho que meu pai é narcisista. Ele quer que eu viva pra servi-lo. Se eu não faço o que ele quer, ele faz chantagem pra conseguir. E ele me impediu de me formar assim. Caramba. Exatamente, gente. Infelizmente, quando a gente está lidando com pessoas que não querem passar pelos seus processos e com as quais a gente não pode ter conversas difíceis, a gente tem que entender que ou a gente ganha independência, tá? E eu vou falar uma coisa que parece triste, mas é uma saída. Alguém falou pra mim uma vez assim: Tari, a sua vida vai dar certo mais velha. Porque quando você nasceu, era noite. Então você nasceu na escuridão. Mas o sol vai raiar pra você mais tarde. E é o que aconteceu. Tem gente que nasceu e o sol já tava em cima, né? Pra nós que nascemos na escuridão, e às vezes a gente tem que fazer certas coisas que demoram mais tempo do que quem recebeu o apoio, né? Não é triste. Porque a gente vai ser tão foda Sim. se a gente passar pelo nosso processo, sabe? A gente vai ter uma resiliência, a gente vai ter uma humanidade, a gente vai ter uma capacidade de conquistar coisas, de entrar no inferno e sair, que não é qualquer pessoa que tem. Então eu convido ela a perceber quais são as oportunidades, as escolhas, né? Uma delas é fazer o que o pai quer e estar à mercê dele. Outra é fazer um caminho mais independente de repente, que pode parecer muito triste mesmo, mas que vai forjar nela um tipo de resiliência que ela nem imagina. Acho que o mais difícil é começar, né, Tari? E continuar. É. É porque é sofrido, né? Assim, vai sofrer realmente, porque a gente sente falta, não é que... Tem sentimento envolvido. Claro que tem.
É super doloroso. É doloroso durante anos, mas não pra sempre. A trajetória é dolorosa, mas eu acho que o primeiro passo, assim, é o mais difícil, sabe? O primeiro passo é isso que ela fez. É começar a entender o que está acontecendo. É entender, enxergar. Esse é o primeiro passo. Né? Sim. Você viu agora buscar soluções, caminhos, né? Pessoas que possam ajudar. É isso, existem. Eu falo muito. A Tari tá aqui. Eu falo muito 1% ao dia perdoando-se pelo resto. Porque se você quiser 100%, boa sorte. Boa sorte. Sem estrutura, toda bagunçada emocionalmente, aterrorizada do que os outros podem fazer, com medo do que pode acontecer no futuro. 1% ao dia e muito alto perdão, porque filho de narcisista não sabe se perdoar. Porque a punição de fora era tão severa que a gente internalizou essa punição. E a gente se pune do mesmo jeito, no mesmo grau de perfeccionismo internamente. 1% ao dia com muita gentileza. Seja a pessoa mais gentil consigo mesma que ninguém foi. E você sobrevive. Legal. Obrigado pela conversa. Valeu demais. Muito bom ter você aqui de novo. Quem quiser te encontrar, né, Albertinho? Tem uma rede social, um caminho para as pessoas verem o que você faz. Tariana Rocha, T-A-R-Y-A-N-A. Tariana _ Rocha no Instagram, tarianarocha.com.br é o meu site, Tariana Rocha no YouTube. Eu acho que eu tenho TikTok, eu detesto, a minha assistente coloca os vídeos lá. Mas procure Tariana Rocha, não tem muitas. Legal. Pô, o nosso último episódio teve cortes que bateu mais de milhões ali, não sei se você lembra disso, e eu acho que esse também vai dar bons cortes também. Bom, eu espero que a informação necessária chegue a quem precisa, independente de... É isso, né? É isso, com certeza. Galera, se você ficou aí até o final, eu vou te dar uma dica também. Se você tem um sonho de ser policial, quem mais aprova em carreiras policiais no Brasil é o Instituto Oliver. Então, se você quer ter uma carreira, seja na Polícia Civil, Militar, na Guarda Municipal, procura o Oliver. Ele vai te ajudar e você vai conseguir realizar o seu sonho. É quem mais aprova. Legal, obrigado. Até Valeu, a próxima. galera. Flui.